Estamos voltando com o programa do Cruzeiro aqui no canal 14 da BH News e também pelas redes sociais aí, ó. Redes sociais que tem bombado. Redes sociais aí, ó. O Gão que sabe das redes Instagram, sociais. Facebook, Twitter, YouTube. YouTube. Estamos lá. Procure. Programa do Cruzeiro, certo? Na verdade, que administra esse homem aqui, ó. Não é. Alexandre. Ele que faz. Ele que administra. Olha os Twitter Reclamações, sugestões, doações de dinheiro, verba pra nós. propaganda, tudo. Mas fala com a gente pra ele Friboi repassar, senão ele não, não né? repassa não, tá? Da Friboi, não? Fala em Friboi, rapaz. Que coisa, hein? Friboi tá aí, pegou todo mundo aí, né, rapaz? Nossa senhora, hein? Nós vamos falar daquilo agora? Nós vamos falar das eleições no Cruzeiro. Olha, Vamos? Ô, maravilha. falar em redes sociais, né? Tô doido pra falar disso. As eleições no Cruzeiro vão acontecer somente em outubro. Mas como eu disse aqui na abertura do programa, tá pegando fogo. Tá pegando fogo as eleições no Cruzeiro, porque aconteceu uma coisa no Cruzeiro que nunca tinha acontecido na história do Cruzeiro. Eu sou conselheiro nato do Cruzeiro há muitos e muitos anos já. E isso aí o Cruzeiro sempre teve a unidade. Nunca teve oposição. Tinha uma oposição aqui, outra ali, mas muito fraquinha, mas no final a própria oposição se juntava, aderia, se juntava à situação e resolvia a situação. Hoje não. Hoje a gente tem uma oposição muito forte dentro do Cruzeiro. Uma oposição que está brigando lá dentro do Cruzeiro. Está brigando. E isso é muito ruim para o clube. Eu vi, acho que foi um jornal Hoje em Dia, meu amigo presidente lá do Hoje em Dia, o Luciano, quem eu mando um abraço, né? Luciano, um abração para você, Alexandre Simões, aquela turma toda lá. Acho que foi até acho que foi o Guilherme Guimarães que fez. Não foi o Guilherme? Pio. O Guilhermezinho, né? É o Pio. Guilherminho Pio. Guilherminho, um abraço para você. Dá um abraço pro seu pai, o Jorge. Jorge é meu parceirão, Jorge. Então o Guilherme fez uma matéria aí. Quase todos os clubes que caíram para a segunda divisão teve problemas de eleições ou no ano ou um ano antes. Quase todos eles. E nós tivemos aqui o Tinga esteve aqui no programa e ele falou do Internacional. Foi a mesma coisa. Tinga disse que foi a mesma coisa lá no Internacional, que ele inclusive conhece os dois ex-presidentes, os dois, um que era candidato e o outro que era da oposição, ele falou isso aqui com a gente, que essa divisão é que enfraquece o clube. Porque muita gente torcendo contra e outros torcendo a favor. E aí vira aquela balança e o que acontece? O time cai, não tem consenso, o time vai caindo, ninguém ajuda, vai para a segunda divisão. A corda puxa para um lado. A corda puxa para um lado e puxa para o outro. Hoje no Cruzeiro nós sabemos que tem um candidato lá que é o Zezé Perrella. Zezé Perrella é candidato a presidente do Cruzeiro até a segunda ordem, não sei se ele vai continuar sendo candidato aí depois dessas delações aí que aconteceu, não sei. Mas eu acho que o Zezé vai ser candidato do mesmo jeito. E tem o pessoal da situação hoje, que é o Dr. Gilvan, que está tentando mudar o estatuto do Cruzeiro para alguns conselheiros que não podem ser candidatos hoje virem a ser, mudando o estatuto, eles podem ser candidatos. Aí vai ficar essa luta. O Dr. Gilvan é o único que pode convocar uma reunião extraordinária do conselho, é ele. Só o presidente do clube que pode convocar isso. Acho que o presidente do conselho também pode. Mas eu acho que o Dr. Gilvan que pode fazer essa convocação, e ele vai fazer essa convocação e vai ter eleição para saber se pode mudar o estatuto ou não. Ou sim ou não. E aí vai ficar essa briga lá dentro do Cruzeiro, que eu acho que é simplesmente horrível para a equipe do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro, porque o torcedor do Cruzeiro hoje é que vai sofrer com isso. Porque ele não faz parte, ele não vota. Ele não vota, quem vota são os conselheiros. Então o que acontece? O torcedor vai ficar fazendo essa pressão. Eu tenho visto aí muitas faixas no Cruzeiro aí. E eu tenho uma opinião muito polêmica. Pois é, o Gol tem uma, o Alexandre tem outra, o Vanderlei tem outra. Quer dizer, eu acho, na minha opinião, que tinha que entrar num consenso as duas partes do Cruzeiro. Todos são amigos. O Dr. Gilvan foi vice do Zezé várias vezes. Olha, alguém esqueceu de desligar um celular aí, viu, gente? É algum distraído. É algum distraído aí, né, Vanderlei? Olha o distraído aí aparecendo. Aí, bom que focalizaram ele, né? Focalizaram ele, tá? Mas aí, olha, eu só tô ouvindo, só vendo as redes sociais, escutando o que o pessoal tá falando. Vou deixar o Gão pôr fogo nesse negócio aí, o Gão. E aí, o Gão?
Antes de mais nada, eu sempre costumo fazer isso porque eu gosto de me responsabilizar por tudo que eu falo. Então eu isento, a partir desse momento, nesse exato momento dentro do programa do Cruzeiro, eu isento TV BH News e isento meus companheiros e o programa do Cruzeiro dos meus comentários, da minha opinião. A única pessoa a ser responsabilizada por tudo que vai ser falado agora nesse exato momento sou eu, Hugão, Hugo Eduardo Alves Lopes, que está aqui no programa do Cruzeiro, representante da bancada, mas nesse momento o único responsável pelas palavras que aqui serão proferidas, tá certo? Vamos lá então. Primeiro, eu sou contra Zezé Perrella e sou contra Bruno Vicentim. Ah, mas você tem que escolher um lado. Não, não sou obrigado a escolher um lado. Não sou obrigado. Primeiro que eu não sou conselheiro. Segundo, que a minha obrigação é torcer pelo sucesso de quem foi eleito. Ou Bruno Vicentim ou Zezé Perrella, certo? Por que você é contra os dois? Eu acho Zezé Perrella um pensamento retrógrado. Acho que isso não é ofensivo, tá, gente? A palavra retrógrada, ela quer dizer apenas algo que já ficou para trás, tá? Sou grato pelos títulos, tá, senhoras presidente? Sou grato pelos títulos e pela sua história dentro do Cruzeiro. Mas eu acho que hoje o Cruzeiro precisa de uma gestão moderna. Essa gestão moderna, infelizmente, não é através de Bruno Vicentim. Não é. Sinceramente, não é. Agora o senhor Bruno Vicentim pode ficar chateado comigo por falar isso? Não, acho que você não tem esse direito. Acho que você tem que me provar o contrário caso você chegue a ser o presidente do Cruzeiro. Eu não opino e eu não voto no conselho. As pessoas que vocês têm que convencer são as pessoas que estão dentro do Cruzeiro. Não sou eu, torcedor. Na arquibancada, você não vê reflexo das coisas que acontecem dentro do clube. Porque os conselheiros eles são muito independentes. E acho muito bom isso realmente acontecer, tá? Ou seja, você coloca faixas em frente ao clube, acho que foi em frente à sede administrativa, se eu não me engano, pedindo a retirada dos 6 conselheiros que foram citados dentro desse trâmite político que está acontecendo agora. Enfim, se há e não estou saindo em defesa dos 6, não. Acho que os 6 têm que se esclarecer, sim. Eu sou extremamente a favor da justiça nesse país. Eu acho que ela tem que acontecer. Se os 6 realmente estão citados, então os 6 eles têm que esclarecer perante a nação, perante a sociedade. Enquanto no Clube Cruzeiro Esporte Clube, eles têm a legalidade de permanecer enquanto conselheiros, porque é um cargo de mérito, não é um cargo elegível. É um cargo que você, por militar pelo clube, você alcança ele por mérito. Ou seja, vou explicar para vocês. Não quer dizer que eles estarem vinculados a determinadas coisas, o nome do Cruzeiro está sujo por isso. Não está. O Cruzeiro está acima desse tipo de coisa. Sabe por quê? O goleiro Bruno foi sentenciado e acusado no caso Elisa Samúdio. O Flamengo ficou manchado por isso? Não. Quem responde por isso é o Bruno. Não são os nossos conselheiros também que vão responder por isso, certo? Estou em defesa a eles? Não, estou em defesa do que vai ser justo. Se há o trâmite jurídico dentro do clube para que haja o afastamento até eles provarem a sua inocência, então que aconteça, e eu acho que realmente o João Carlos, se eu não me engano, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele realmente tem que fazer algo, independente do lado que ele está. Se não há o trâmite jurídico e legal disso dentro do clube, é só pressão política. Assim como você mudar o estatuto no ano de eleição do clube também não é correto. Tá? Ao meu ver, não é correto. Você poderia ter feito isso antes, para você, inclusive, se planejar. Há um erro de planejamento nesse aspecto. Hugão, o que você tem a dizer em relação ao Cruzeiro? Eu gostaria muito do Gilvan, Zezé Perrella, Bruno Vicentim, todos sentassem e organizassem uma política e uma estrutura de eleição para que fosse muito confiável a todo torcedor que está assistindo isso e principalmente que o Cruzeiro não fosse atacado mediante a essa coisa que está acontecendo, que, ao meu ver, chama-se estripulia. Muito obrigado. Falou, Hugão. É isso aí, Hugão. Eu gostaria de... Fala aí, Vanderlei. Eu acho assim, sabe? Dá sua opinião também, depois o Alexandre vai falar. Eu te respeito, acho que você falou as coisas que devem ser feitas, mas eu acho que o momento agora, a gente precisa... Porque, por eu gostar muito dessa pessoa, o Dr. Gilvan, eu acho que nós precisamos torcer para que ele conduza isso e consiga fazer as coisas da melhor maneira possível. Porque eu sei, e todos nós sabemos, e todo cruzeirense sabe, que se existe uma pessoa que briga, sempre vai brigar pelo Cruzeiro e gosta do Cruzeiro, é ele. Ele nunca vai fazer uma coisa para prejudicar o Cruzeiro. Além de ser uma pessoa honesta íntegra, e que nós, de forma alguma, de jeito nenhum, a gente duvida da idoneidade do nosso atual presidente. Isso. Pessoa íntegra, eu acho que isso tem que deixar muito claro o que ele fez, o papel de cada um, igual você falou. Zezé Perrella foi o tempo do Cruzeiro, mas o Gilvan teve seu tempo e está provando isso. Então, o que o Eduardo falou é uma coisa muito séria. Precisamos torcer para que o bom senso e o lado bom mexa com esse conselho do Cruzeiro. Perfeito. Porque não pode ter isso. O Cruzeiro nunca teve isso.
Não pode. Vamos torcer para isso, vamos rezar para isso, que as coisas aconteçam da melhor maneira e que não derrube essa homogeneidade que o Cruzeiro Não, a gente sempre teve, por exemplo, família Massi, família Perella, isso. né? É isso que eu queria falar. eram, por exemplo, eles disputavam sim as eleições e tudo, mas sempre houve muito respeito das partes. Isso. Nunca houve nenhum tipo de retaliação, sempre uma coisa muito interessante. Na própria eleição que o Dr. Gilvan veio a ser presidente, acho que se não me engano, Alberto Rodrigues era concorrente também e tudo. Foi uma coisa assim, sabe, exemplar. Sadia. Eleição exemplar no clube, entendeu? Agora hoje faixas, mudança de estatuto, eu acho isso um absurdo. Ô, Eduardo, Fala, Alexandre. sobre o que você falou, o que eu concordo é a relação. Eu não gosto que as chapas se degradiem fora, mas não interfira nada no futebol, não. Que Perfeito. a gente torce pro Mas Cruzeiro. isso é automático, viu, Alexandre? Eu Se sei. brigar fora, vai refletir no campo. Você está falando da matéria do Pio Infelizmente, sobre alguns clubes. É. O Inter, o Botafogo, que caiu em 2014, no ano da eleição. O próprio Cruzeiro, as duas vezes que ele foi mais ameaçado de cair para a segunda divisão, que foi em 94, quando ele perdeu de 5-1 do Remo no Mineirão. Foi ano de eleição, o ano que saiu o César Massa e entrou a família, o Zezé Perrella. Em 2011, foi o último ano do Zezé Perrella que entrou o Dr. Gilvan. Então, se esses duas eleições, como o Gão falou, você falou, a eleição foi mais tranquila, não teve tanto arranca-rabo, e o time quase caiu. E esse ano que está essa briga toda aí? É isso que deixa a gente preocupadíssimo no futuro do Cruzeiro. Pois é, a minha preocupação é essa, sabe? E eu tenho certeza também que a preocupação do João Carlos, lá do presidente do conselho, também é essa. Por ele, a gente tinha uma harmonia, ia todo mundo se acertar, as duas chapas, dos dois candidatos, ou os 3 candidatos, 4 candidatos que tiverem. Porque já tem outros candidatos, assim, o Wagner também. Tem o Wagner lá com o Ronaldo, né? O Wagner com o Ronaldo também são outros candidatos. Mas esses candidatos, você pode ter certeza que eles não vão brigar. Eles não vão, eles são cruzeirenses. E todos eles são cruzeirenses, mas eles não têm essa ambição que o pessoal tem. Que dessa briga, até umas coisas por baixo, umas rasteiras por baixo aí, não. Então eu acho que o Dr. Gilvan e a turma lá do Zezé tinha que conversar, tinha que bater um papo, conversar. Vamos acertar? Vamos. Você quer ser meu vice? Então você vai ser meu vice. E acertar a coisa. Alinhar, né? Alinhar, para não deixar essa divergência acontecer dentro do Cruzeiro. A única coisa que você falou, o Vanderlei e o Gão também falou, é acertar isso. Tem que ter esse consenso no Cruzeiro para a gente não ter o reflexo dentro de campo. Porque às vezes é 1 ou 2 ou 3, entendeu? Que são candidatos e que faz uma bagunça danada, aí o que acontece? Vai refletir em 9 milhões de torcedores. Mas, Eduardo, e tem gente, por exemplo, quando o Cruzeiro perdeu o Campeonato Mineiro, veio em rede social... Usando isso para... usando isso, assim, quando eu assumir, não vai ser assim, tipo assim, quando pior, melhor, no caso, quando o time for pior ainda, ele vai sair por cima. Eu acho totalmente errado pegar num dia que o Cruzeiro jogou mal, etc., perdeu, e se vangloriar. Eu acho execrável. Isso aí é o que eu disse, viu, Gão? É a rasteira, né? É nivelar a coisa por baixo. Eu gostei muito do Dr. Gilvan ter falado disso, numa entrevista que ele deu aí, acho que foi a apresentação de algum jogador, não sei, essa semana passada, do Rafael Marques. Aí os repórteres, não são bobos, todo mundo está trabalhando ali, foram em cima dele e perguntaram sobre essa delação que tinha acontecido aí com o ex-presidente Zezé Perrella. Ele falou, não vou falar nada de política aqui. Foi de uma integridade do Gilvan, não é? Não vou falar nada de política aqui, não vou comentar nada de política. Nós estamos fazendo aqui a apresentação do Rafael Marques, não tem nada a ver com política aqui. Aqui nós não vamos comentar. Isso é problema lá do pessoal lá, que resolva por lá. Agora, o Cruzeiro é outra coisa. Muito bem, parabéns, viu, doutor Gilvan? Agora, eu acho o seguinte, gente, temos que chegar num acordo. Essa baixaria das redes sociais aí, isso não leva a nada. Leva nada. É mandando carta, manda uma carta para um, manda uma carta para outro, manda para um, manda para outro. Olha, meu celular fica lotado de tanta coisa que eu recebo lá dentro. Eu não sei nem para quem é que manda. Eles não põem os nomes. Gente, eles não põem os nomes. Existe uma coisa que o ser humano, infelizmente, quando ele tem isso, e ele às vezes não percebe que é isso, ele acha que não é, que é a pior coisa que pode existir. Chama-se vaidade. Vaidade é um negócio complicadíssimo. Para trabalhar isso é difícil. Não é? Nossa Senhora, então, trabalhar vaidade é complicado. Tem que deixar isso de lado.
E o Cruzeiro é maior do que isso. As pessoas que estão lá também são pessoas competentes. Todos eles são torcedores do Cruzeiro, são doentes pelo Cruzeiro. Então, eu torço para que... Eu só não vejo hoje ninguém dentro do Cruzeiro com a capacidade de repente, pegar o Cruzeiro e colocar o Cruzeiro num patamar diferenciado do que tem hoje no futebol brasileiro. Eu não consigo enxergar isso. É uma crítica, eu não quero que vocês coloquem isso de repente como o Hugão está contra o Cruzeiro, está contra o Conselho, está contra os candidatos. Não, eu queria que vocês absorvessem isso como uma crítica construtiva para que vocês falassem assim, do que exatamente ele está falando. Eu estou falando de gestão, eu estou falando de finanças, eu estou falando de campo, eu estou falando de participação, eu estou falando de torcida, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de você pegar hoje o clube do Cruzeiro e colocar ele num patamar diferenciado dos clubes brasileiros. Porque o futebol hoje, sim, ele é movido a paixão, o principal talvez seja a paixão, o amor que a gente tem pelo clube, sem dúvida nenhuma. Mas ele principalmente é dinheiro, é negócio, então você tem que saber, de repente, administrar o Cruzeiro de maneira que ele seja, de repente, um clube que vá trazer uma diferença. Tem pessoas que falam assim comigo, assim, olha, nossa, exemplo lá de lá. Não, tem exemplo nenhum lá. Tem exemplo nenhum lá. Trabalha em cima de financiamento, em cima de, né? Não, a gente sabe como é que dinheiro trabalha. dos outros, né? E o Cruzeiro hoje... Não é nada a ser exemplar. O que eu tô falando sobre isso é, por exemplo, você pega um clube, vou falar até um clube, o Flamengo, por exemplo. São Paulo. Exemplo de gestão. Exemplo de gestão que o Flamengo está passando. Foi eliminado, verdade, de algumas competições aí, mas assim, está um exemplo de gestão, certo? Tá mesmo. Bandeira, né? O Bandeira lá de Melo lá. Então, acho que não vejo nada de muito diferente hoje dentro do Cruzeiro em termos de candidatos que possam, de repente, trazer o Cruzeiro para um patamar diferenciado. Eu até concordo com o que o Gão está falando aí, de um candidato com esse perfil, mas aqui no Brasil acho que tem poucos clubes. Pouquíssimos, é verdade. Pouquíssimos, você conta no dedo, 1, 2, 3, verdade. só que tem essa condição, porque a maioria dos clubes aqui, que estão bem aí, são algumas empresas que ajudam financeiramente. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta especificamente sobre isso. Nós temos propostas das chapas? Já? Não, ainda não. Então, porque ainda não registrou a gente chapa. tem que ver proposta, por exemplo, proposta do que realmente pode ser feito, do que vai ser gerido e tal, enfim. É porque eu ainda acho tá muito que longe, isso né, sim. Não, mas acho que já poderia ter. Nós estamos em junho já. O que mais... Maio, né? Desculpa. Não, mas já Nós estamos em maio, já está no final de maio já. As eleições são em outubro. Eu acho que agora já poderia ter, de repente, algumas chapas já demonstrando assim qual é o planejamento, o que pensa, de repente, para o clube, o que pensa para a torcida, o que pensa para o time, o que pensa. Acho que já poderia ter alguma coisa assim pra gente ter, inclusive, o que debater enquanto torcedor, enquanto conselho. É porque, sabe o que acontece? Conteúdo, eu vejo isso assim, é conteúdo. Para o Cruzeiro tornar isso aí que você quer, ele já tem uma estrutura fantástica. Né? Pronta, né? Pronta. É o que eu falo. São poucos times, acho que raro um time no Brasil, não sei o São Paulo, se não me engano, tem. A estrutura que o Cruzeiro física tem hoje, tudo pronto para se tornar isso aí, tudo que você falou. Não, e até orçamentária. Até o problema todo é a renda. Tem que ter uma renda. Tem que ter uma renda, alguma coisa, algum produto que gere uma renda para o clube ficar independente. Sabe uma coisa que é espetacular no Cruzeiro? Uma coisa espetacular. Eu estive no Fanáticos do Esporte Interativo, a gente até acaba fazendo muitos contatos com muitas emissoras também. Você vai conversar com todo mundo fala assim, cara, o Cruzeiro, ele tem crédito com todo mundo. Qualquer jogador que você chega e fala assim, olha, o Cruzeiro, o cara sabe que o salário vai ser em dia, que a estrutura vai ser bacana, que a condição da família dele vai ser ótima, que a qualidade de vida dele vai ser espetacular, diferente de muito clube no Brasil, mas de muito clube no Brasil mesmo. Tanto é que todas as vezes que você vai atrás de um jogador e ele tem uma proposta de outro time, se a outra proposta do time for superior financeiramente, muito superior, ele vai. Mas se for algo que equivala, assim, alguma coisinha mínima, ele prefere o Cruzeiro. O próprio Elber, falando sobre isso, na negociação que não deu certo dele com o Botafogo, ele pediu o dobro que ele ganha no Cruzeiro, porque sabe que é lá que ele recebe em dia, e no Botafogo ele não tem garantia nenhuma. Ele pediu para não ir, né? Ele pediu para não ir. Às vezes escola, né? E o Elber tá certo, viu, Elber? Você tá certo aqui, você recebe, lá você não vai receber. E desconfie de jogador, que tá tudo certo para vir pro Cruzeiro e não vem. Sabe por quê? Porque geralmente lá pode ter uma baladinha, pode ter uma namoradinha, pode ter uma coisinha, pode ter um negocinho que prende ele lá e tal, e etc. Porque ele sabe que vindo pro Cruzeiro, aqui o negócio, o buraco é mais embaixo. Tipo, em questão de balada, em questão de gandá, em questão de noitada. Que a própria turma do Cruzeiro, né? Os próprios jogadores falam assim, irmão, baladinha, aqui não, aqui não. Gente, então é isso aí, ó. As eleições não vão acontecer em outubro, não tem chapa nenhuma registrada. Tem supostos candidatos, mas ninguém registrou nada, ainda vai demorar. E muita conversa nos bastidores do Cruzeiro
Tem muita coisa lá para acontecer. Alexandre Ribeiro, vamos falar do time do Cruzeiro, provável time do Cruzeiro para domingo. O time que treinou hoje, o Rafinha tá com problema. Hoje é quinta-feira. Se ele não treinou, não vai jogar. Não, mas ele pode treinar ainda sexta, sábado. Né? Não treinou nenhum dia, não treinou quarta, não treinou ontem. Já não treinou, é quarta. Mas olha, quarta e quinta. Se for o time que treinou hoje, seria Fábio, Romero, Dedé, Léo e Diogo Barbosa, Hudson, Henrique, Cabral, Arrascaeta, Alisson, Rafael Marques. Esse é o time do Cruzeiro, né? O provável time do Cruzeiro. Aí entrou o Rafael Marques no lugar do Ábila. E outra coisa, Arrascaeta. 3 volantes, você pode jogar livre. Vamos ver se vai jogar, né, meu amigo? Mas tem que receber bola. Tem que receber bola. Mas com 3 volantes não é possível, você não vai receber 3 bola. volantes, Hudson, Cabral, Henrique, Agora, passa a bola pra você já deve ter falado aqui, né? Mas eu quero fortalecer porque faz a diferença e ele precisa, cada dia mais, a gente precisa de uma pessoa assim no clube. Dedé. É brincadeira. Joga muito, né? Dedé joga muito. Mas não é só joga muito, não, né? Joga ele é tudo, né? Ele é tudo. Ele é guerreiro, ele é líder, ele chama o cara, ele vai lá, abraça todo mundo, cumprimenta, incentiva, sensacional. Vamos torcer pra ele que... E pelo amor de Deus, torcida, pelo amor de Deus, esquece Copa do Brasil de 2013, esquece. Esquece aquele jogo contra o Flamengo. Depois disso, o Dedé foi bicampeão brasileiro. Esquece aquele jogo contra o Flamengo. Esquece, pelo amor de Deus. E o Dedé também esqueceu o Santos, que foi 2014, na Copa do Brasil, lá, semifinal, que ele teve a primeira lesão que tirou ele muito tempo do gramado. Não sei, mas... Não, pô, o cara pode ficar... tá recuperado, esquece. Não, ele não tem isso, não. Ele é muito otimista. Dedé é pra cima, né, Dedé? Dedé é 10, cara. Dedé é 10. Ele joga o time pra frente, ele vai pra cima, ele ataca. Ele mandou uma mensagem esses dias ele mandou uma mensagem no Facebook, porque quando ele voltou, fez um texto, colocou uma foto dele e tal. Ele é 10. Ele tava sendo criticado pela torcida, ele, pô, irmão, muito obrigado e tal, não sei o que e tudo. É de uma elegância. Às vezes ele olha os meus stories no Instagram, aí eu vejo que ele tá olhando, aí eu fico todo bobo, né? Porque eu sou fã do cara pra caramba. Não, Dedé, todo mundo é seu fã. ídolo tá te olhando, é sensacional. Dedé é 10, Dedé é 10. Nossa. Agora vamos falar do Sassá. Sassá não é o Sassá Mutema, não, hein? O Sassá... Como é que tá a situação do O Sassá tem contrato terminando agora no final do ano, então se o Botafogo não negociá-lo agora, além dele estar em disponibilidade, ele vai perder de graça. Então, o Botafogo o Cruzeiro primeiro sondou a possibilidade do Neilton ir, o Botafogo não aceitou. Acho que o Neilton aprontou lá, o Botafogo não aceitou. Falar nisso, o Neilton foi pro Vitória, assinou contrato. Agora eu vou contar para o seu negócio, só te cortando. Esse Neilton rendeu pro Cruzeiro, viu? Deu muito dinheiro pro Cruzeiro, o Neilton. Ele trocou, o Cruzeiro pegou ele, emprestou ele pro... São Paulo. Não, Botafogo primeiro. Botafogo, né? Aí ganhou uma grana lá de empréstimo. Pegou a grana do empréstimo lá, não pagou o salário dele, o Botafogo pagou. Depois trocou ele com o São Paulo. Pegou o Hudson. Pegou o Hudson, veio pra cá. Agora mandou ele lá pro Vitória, pegou mais 2 milhões... E 80% mais 20% dele. Ele e 80% e mais do 80% do Nixon, né? Que é o filho do Jackson. Que é o filho do Jackson. Parabéns, Klaus. Muito bom. Boa negociada. Boa negociação do Klaus. Boa negociação. Então, aí o Botafogo não quis o Neilton, quis o Elber. Só que, como a gente falou, o Elber pediu 220 mil reais para assinar com o Botafogo, lógico, não quis. Então, aí surgiu a possibilidade agora do Marcos Vinícius, em definitivo, pro Botafogo. O Marcos Vinícius, que eu acho um grande jogador, mas tem um problema crônico de contusão, fibrose, etc. Para. Depois tem alguém do Botafogo assistindo, o cara não vai. Isso aí. Mas é isso. Se o Ferrari tá aqui, o Ferrari te chamava atenção, viu? Mas o Sassá também... Joga muito. Eu acho, não leva o Marcos Vinícius. O Fabrício não pode ir, não? Mas o Botafogo já tem lateral esquerdo, Vitor Luiz, etc. E o Marcos Vinícius é da mesma idade de Sassá, um jogador de futuro também. E... aí parece que com o Marcos Vinícius, já desde quarta-feira, o Botafogo, desde ontem, está negociando os salários, que não seria empecilho. Mas tem mais uma cláusula, que o Joel está emprestado lá até o final do ano, e não tá... Joel do buraco? É o Joel. Nossa, Deus me livre. Caiu no buraco? Nossa, Deus que me livre. Não, Joel, todo respeito ao Cruzeiro, ao Joel, ele falou que não queria nunca mais jogar no Cruzeiro. Eu vi ele falando quando ele estava no Santos. Quando ele estava no Santos, ele falou, não quero jogar mais, não me adaptei a Belo Horizonte, não quero jogar mais no Cruzeiro. Então é o seguinte, o Cruzeiro tem que passar ele pra frente. Tem, só que ele tem contrato com o Cruzeiro até 2020. Que é isso? Tem mais 2 anos e meio de contrato. Tem que pegar quem fez esse contrato e dar uma surra. O Valdir Barbosa e o Beneci, na época. Muito bom, sensacional. Nossa, então, 2020, o Joel Bezerra lá, o Joel do pulo? O camaronês aí. Então,
Aí tá se devolver. Nossa, hoje é fácil, ele recebe mano. muito, não sei se o Cruzeiro vai conseguir repassá-lo para algum clube, o Cruzeiro sem o Cruzeiro pagar o salário, né? O Joel vai ficar igual aquele Farias. É. Vai Falando ficar igual o nisso, Faria. O Faria vai ficar parado e recebendo. o Rafael Donato estava aqui, agora dia 6 de junho acaba o contrato dele, depois de 5 anos. Ele é o último. Agora é o último salário que o Cruzeiro paga a ele. Então, beleza. Vamos falar dos nossos parceiros aqui, que nós estamos chegando ao final do programa do Cruzeiro. Vamos falar da Sorveteria Guilato, ali na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. Sorveteria Guilato. Lá o Samuel vai lá na Sorveteria Guilato, ele faz uma bagunça lá na sorveteria. O Samuelzinho, filho do Hugão, toma sorvete, brinca lá no escorregador, no pula-pula. Tem uma porção de produtos lá da Sorveteria Guilato. Olha, picolé, sorvetes, açaí e crepes. Crepe salgado e crepe doce. Aí a menina que atende lá, o Hugão, ó. Ela que atende o Hugão lá. Não posso falar muito não, porque o Samuelzinho tá aí, né? Então tá, é o petit gâteau, sensacional os produtos da Sorveteria Guilato. Um abraço lá pro Guilherme, pra Jaqueline e pra Lara, lá da Sorveteria Guilato. Vamos falar da água sanitária Super Globo. A família Super Globo está crescendo, gente. Depois da água sanitária Super Globo, que é a melhor do mercado, olha ela aí, ó. Tem ela de 1 litro e 5 litros. E agora tem a linha multiuso, olha a linha multiuso aí. Original, campestre, cloroativo e o floral. São as fragrâncias que tem do multiuso, para você fazer a limpeza da sua casa. E agora lançaram a linha perfumada, a linha de perfumes, limpador perfumado da Super Globo. É o limpador perfumado da Super Globo. Gente, sensacional os produtos da Super Globo. Você passa na sua casa, geladeira, fogão, cozinha, quarto, banheiro, o ambiente da sua casa fica com aquele cheiro agradável, gostoso de sentir dentro de casa. Você sente dentro de casa, você fica à vontade. Quem sabe disso tudo é a dona de casa. Dona de casa que vai nos supermercados e compra os produtos da Super Globo. Desde 1938, nos lares das famílias brasileiras. Não é isso, gente? Estamos chegando ao final de mais um programa do Cruzeiro aqui no canal 14 da BH News e também pelas redes sociais. Vocês ligam aí e veem o programa do Cruzeiro. Gente, então olha, domingo Cruzeiro e Santos. Na quinta-feira o Cruzeiro joga em Chapecó contra Chapecoense, aí já pela Copa do Brasil, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa do Cruzeiro. Um abraço, torcedor azul.